Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nesta manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, a palavra do Senhor, ela diz assim: Dos filhos de Sacar, eram eles conhecedores da época, para saberem exatamente o que Israel deveria fazer. A Bíblia diz que entre todo o exército de Davi, homens de guerra, de batalha, experimentados na vida, havia uma nação que tinha como um dom celestial duas características. Primeiro, conhecer a época. Segundo, saber o que fazer em cada tempo. Esse é o grande segredo da vida. É saber o que estamos passando, o momento que estamos enfrentando. Mas ter a consciência da minha dor, da minha tribulação e não saber o que fazer jamais me fará bem-sucedido. Jamais trará sobre mim a vitória que eu necessito. Ninguém que quer alcançar vitória, que deseja alcançar possibilidades, ninguém que tenha se imposto um desafio ou recebido um desafio de Deus, irá prevalecer sem conhecer o seu tempo, a sua época, aquilo que ele está vivendo. Boa parte das pessoas naufragam na fé, caem diante das suas lutas, porque eles não sabem enfrentar o divórcio, o momento em que o casamento está em crise. Muitas pessoas não sabem enfrentar o momento de dor, de doença física, o momento em que às vezes um laudo médico é muito duro contra nós. Muitas pessoas não entendem porque as angústias, as tristezas, as decepções se levantam. E no tempo em que ele está vivendo a angústia, no tempo em que ele está vivendo a dor, ele não sabe agir. Ele perde anos da sua vida, perde a sua estrutura. Há pessoas que quando estão enfrentando o desemprego, pessoas que quando estão enfrentando a tribulação financeira, se perdem em desespero, se perdem em ansiedade. Pessoas dão fim à sua vida, dão cabo à sua história, porque eles não sabem viver no tempo e no momento da crise, no tempo e no momento do aperto. Existem pessoas que sequer conseguem segurar o tempo de opressão espiritual, de resistência, em que muitas vezes o céu se torna de bronze, em que a pessoa ora e aparentemente Deus não está ouvindo, ou aparentemente Deus não está respondendo a sua oração. E a pessoa nesse tempo de perda, nesse tempo de céu fechado, se perde, porque ela não consegue entender o momento, a sua vida. A palavra do Senhor diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau. E o dia ali é traduzido como tempo, o tempo mau. A Bíblia define a nossa vida em tempos. Moisés passou 40 anos no Egito, depois outros 40 anos apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e depois mais 40 anos no deserto. Foram tempos diferentes, épocas diferentes. Tem pessoas que entram em crise porque amadureceram, estão hoje com 40, 50 anos e perceberam o quanto o mundo mudou e ele se sente de outro tempo, de outra época. Ele não consegue se relacionar com esse mundo, ele não consegue ter liberdade de viver nesse mundo, de conversar com pessoas mais jovens, porque aparentemente o seu tempo passou. Entre todo aquele exército, haviam homens que sabiam ler o tempo, que sabiam a época. Entenda o que eu vou dizer a você. Quem precisa entender o tempo não pode negar a verdade. Toda alma tem algo chamado negação. O alcoólatra não assume que ele tem um problema com o alcoolismo. A pessoa que é presa, dependente da droga, ele não assume ser dependente, ele nega. A pessoa em angústia, a pessoa em tristeza, ela não assume as suas dores emocionais, seus flagelos emocionais, ela nega a sua dor. A pessoa, quanto mais triste, mais alegre ela demonstra ser. A pessoa, quanto mais fraca emocionalmente, mais forte ela parece ser ou ela aparenta ser.
Conheço pessoas que carregam os problemas de toda a sua casa, de toda a sua família, mas eles não conseguem lidar com seus próprios problemas, não conseguem suportar suas próprias dores. Sabe por quê, meu irmão? Porque na vida há uma coisa chamada negação. Conheço pessoas que se escondem atrás da fé, atrás de Jesus. Eles querem dizer que a sua fé é tão grande que eles não enfrentam dores, problemas. Isso é uma mentira, porque muitas vezes essa pessoa está derrotada, passando por crises, por lutas espirituais, naturais, e a pessoa nega a existência daquela crise, daquela dor, daquela enfermidade. Conheço cristãos que têm tanto medo de assumir verdade que eles estão doentes, padecendo do médico e dizem: não, eu não tenho doença, eu não tenho enfermidade. Ora, meu irmão, ninguém que nega o seu problema, a sua dor, sairá vencedor de uma crise. Ninguém que não saiba ler o seu tempo, saiba enfrentar o seu problema no casamento, a sua crise emocional, ele jamais vai enfrentar e prevalecer. A palavra do Senhor, ela fala sobre o vale de ossos secos, e a Bíblia diz que quando o profeta cai no vale de ossos secos, e Deus diz a ele: o que você vê? Ele fala: Senhor, eu vejo um vale cheio de ossos. Deus manda ele dar a volta, e depois que ele termina a volta, Deus faz a mesma pergunta: e agora o que você vê? E a resposta do profeta foi: eu vejo um vale cheio de ossos, porém os ossos estão sequíssimos. Ele encarou a sua realidade. Se você quer conhecer o tempo da sua vida, não negue a sua dor, o seu problema. Não negue que você está enfrentando crises e que talvez você precisa de ajuda, ou talvez você precise exercer a sua fé. Se você precisa de um milagre de Deus, não negue a verdade. Segundo, saiba que o tempo está nas mãos de Deus. Existe algo que eu quero fundamentar no seu espírito. O tempo não é senhor sobre Deus. Não é o tempo que define todas as coisas, o tempo não cura tudo. A palavra do Senhor diz que é um tempo estabelecido para todas as coisas, mas a própria palavra diz que Deus é o Senhor do tempo. Jesus disse que os homens olhavam e falavam: há 4 meses para a cega, e ele disse: eu digo, os campos já estão brancos. Deus estava dizendo que o tempo está nas mãos de Deus. Se você está enfrentando o tempo do desemprego, o tempo da amarra, o tempo da angústia, da dor, da doença, saiba que o tempo da sua vida está nas mãos de Deus. E ainda que a medicina, o homem diga que há tempo para você sair dessa crise, saiba, o seu tempo está nas mãos de Deus. Aqueles homens sabiam ler o tempo e eles sabiam o que fazer. Não seja vencido pelo seu sentimento. Não seja vencido pelo seu temperamento. Tem pessoas que na hora da crise perturbam-se. Eles destroem a sua vida por causa da sua personalidade difícil, por causa do seu temperamento ruim. Pessoas não têm possibilidades na vida porque são domadas de orgulho, de vaidade. Muitas vezes nós erramos porque nós não sabemos agir diante da angústia, diante de um problema familiar, diante de uma crise financeira. Eu quero orar nessa manhã para que Deus te dê a sabedoria de ler o tempo e a sabedoria de agir de acordo com o tempo que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de algo. Deus vai te dar sabedoria. Você não vai ser vencido por esse tempo de crise. Você vai saber como agir hoje no seu trabalho. Você vai saber agir diante dessa cobrança da vida. Você vai saber agir diante dessa dor e dessa enfermidade que se levantou contra você. Você esposa, você marido, você pai, mãe, você saberá agir e Deus vai te dar a vitória. Se você precisa da sabedoria para agir no tempo da sua vida e para saber o que fazer, feche os seus olhos. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu coloco esta vida diante do Senhor, essa pressão diante do Senhor. Deus, eu não sei o que passa no coração, na alma, nas circunstâncias da vida desta pessoa, mas tudo que ele tem enfrentado, Senhor, que ele saiba agir, ter a resposta certa, a atitude correta, livra do medo, da ansiedade, da dor, da angústia, dê a força, a sabedoria, para que ele entenda esse tempo da vida e que ele saiba agir diante desse tempo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Anápolis. Nós ficamos aqui em Anápolis, região metropolitana de Goiânia, Goiás. E eu quero convidar você a estar conosco hoje à noite, quarta-feira, às 20 horas, na Igreja Palavra Revelada. Nós ficamos na Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Eu estarei ministrando a palavra de Deus, orando por todos aqueles que forem lá. Se você quer receber a minha oração, se você quer receber de Deus nessa noite, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, em Anápolis, você é o meu convidado, eu quero orar por você, abençoar sua vida. Você que também quer entrar em contato comigo, você que gostaria que eu estivesse ministrando na sua igreja, no seu congresso, esse número é só para o WhatsApp, é o 62 993 50 19 15, 62 993 50 19 15. Se você quer fazer parte da minha equipe de intercessores do Brasil, fazer o seu pedido de oração, entrar em contato comigo, você pode entrar em contato por esse WhatsApp. A partir também do dia 31 desse mês, nós estaremos começando um discipulado à distância. Você que gostaria de estudar a Bíblia comigo, de ouvir o estudo através aqui do áudio, então nós vamos mandar para você a palavra, o estudo também pelo seu e-mail. Você que gostaria, prepare o seu coração, nós vamos estudar a palavra uma vez por semana. Eu vou estar estudando com você, tirando as suas dúvidas. Nós vamos mandar alguns vídeos, muitos áudios sobre o estudo da palavra de Deus. E você que gostaria, tem sede da palavra de Deus e gostaria de saber mais, de estudar mais, Deus está abrindo uma possibilidade para que você receba e aprenda mais do Senhor. Amém? Hoje, quarta-feira, às 8 horas, eu aguardo você para a campanha Destruindo as Fortalezas. Muitos milagres Deus tem feito e eu tenho certeza vai fazer na sua vida hoje, quarta-feira, às 20 horas, na Igreja Palavra Revelada. Tenha um dia abençoado, que o Senhor seja contigo e te dê a vitória em nome de Jesus.